Então, nesta hora, vamos continuar a leitura e o estudo do livro O Nosso Lar. Como já se sabe, já foi dito várias vezes aqui, o livro O Nosso Lar é formado por 50 capítulos. Cada um deles traz esclarecimentos sobre o outro do lado da vida e trata a colónia do Nosso Lar, fundada por portugueses distintos do século XVI, e esta colónia localiza-se sobre o Rio de Janeiro, a cerca de 400 km de altura. Pronto, e para continuar a leitura e a aprendizagem deste livro, nós vamos fazer uma pequena resenha de todos os capítulos tratados até aqui, começando por dizer que o livro começa exatamente por um capítulo que diz nas zonas inferiores. André Luís descreve a sua passagem pelo umbral, mostrando o cenário sombrio e pavoroso que encontrou por lá. As sensações são transmitidas por André Luís, dizendo que estava convicto de ter cumprido os deveres de médico, porque ele foi médico na vida terrena, marido e pai. Sentia-se muito amargurado nas grades escuras do horror e dizia mesmo que sentia os cabelos eriçados, o coração aos saltos e um medo terrível de visões fantasmagóricas deste lado no umbral. A fome e a sede e todas as necessidades fisiológicas ele sentia, como se estivesse na terra, e não compreendia como é que teria sido chamado de suicida. Ele não percebia esta situação. Portanto, depois de muito tempo no umbral, o antigo médico, enquanto encarnado, narra o desespero causado pelos gritos de suicidas que ouvia de toda a parte, e o momento em que reza pedindo ajuda ao Criador da vida. É este momento que é importantíssimo para André Luís. É então socorrido e levado ao Nosso Lar pelo ministro Clarencio e mais 2 auxiliares. Ele esteve 8 anos de cativeiro no Mural, mas lá compreendeu, ao fim desses muitos anos e de muito ver e ouvir e pensar, ele que chegou à conclusão de que os espíritos são eternos e continuava a ser o mesmo, com o mesmo sentimento, com a mesma cultura, só que estaria numa dimensão diferente. E para ele existia um autor da vida, e é este existir de alguém superior que o leva a despertar e que o leva a ajudá-lo a transpor de um lado para o outro. O capítulo 3 versa sobre a oração coletiva, em que o Espírito descreve o ambiente que encontrou em Nosso Lar, traz informações sobre a colónia espiritual e narra a presença do governador e dos ministros, juntamente com todos os habitantes do Nosso Lar, na primeira oração coletiva a que teve acesso na colónia, oração que ocorre diariamente no crepúsculo. A chegada ao Nosso Lar, ele vê preciosas construções, como ele próprio dizia mesmo, preciosas construções situadas em extensos jardins. Mas os efeitos da oração coletiva para ele foi, nesta prece coletiva em Nosso Lar, operar nele completamente, uma transformação completa. Veio a transformar-se através desta prece. No capítulo 4, já ele é recolhido e é internado no hospital do Nosso Lar. André Luís é atendido por um médico espiritual que descreve o estado dele, do seu espírito, e explica-lhe porque chegou ao plano espiritual em estado de suicida inconsciente. É esta situação de suicídio inconsciente que ele não percebe e que tenta compreender. Ele diz que ter visto entrar Clarencio, acompanhado de um simpático desconhecido, como se devem recordar, era Henrique de Luna, do Serviço de Assistência Médica Espiritual da colónia, e que lhe faz um diagnóstico em que todo o aparelho gástrico foi destruído à custa de excessos de alimentação e de bebidas alcoólicas. Ele que até pensava que levava uma vida regrada, mais ou menos regrada, mas de facto foram estes abusos, estes excessos que provocaram aquele problema com André Luís. O capítulo 5, o companheiro Lísias é outra figura que aparece mais tarde,
esclarece que onde André estava internado havia mais de 1000 espíritos naquele momento em condições muito delicadas e necessitando de auxílio. André recebe esclarecimentos sobre os males que tinha causado ao corpo por conta da sua má conduta e recebe uma injeção de ânimo para buscar sair daquela situação. É então aqui que ele percebe mais ou menos os males que tinha causado ao corpo. Ele não se tinha percebido que com pequenos desregramentos da sua vida iria prejudicar tanto. Isto é um aviso para todos nós que passamos aqui pela Terra neste momento. André Luís recebe então a assistência de Lísias, que diz ser seu irmão, e dizendo que o diretor espiritual, o meu diretor, o assistente Henrique de Luna, designou-me para servi-lo enquanto precisar de tratamento. Sou visitador dos serviços de saúde. Na secção em que se encontra, existem mais de 1000 doentes espirituais. E na turma de 80 enfermos a que devo assistência, 57 encontram-se nas mesmas condições. Portanto, para André Luís não desanimar, que a vida continuava. O capítulo 6, o espírito recém-chegado lamenta-se com o ministro Clarencio pela sua situação e recorda-se da esposa e dos filhos, perguntando por notícias. Clarencio ouve pacientemente suas lamentações, mas é-lhe dado também um precioso aviso e que lhe é dito para aprender a não falar excessivamente de si mesmo. Nem comente a própria dor. Isto é também um aviso para nós que passamos por aqui. Esta lamentação denota enfermidade mental de curso laborioso e tratamento difícil. É indispensável criar pensamentos novos e disciplinar os lábios. Isto é, de facto, um aviso para todos nós que passamos por aqui. No capítulo 7, Lísias explica a André Luís e traz-lhes novos detalhes sobre o nosso lar, sobre a colónia, o nosso lar, comparando a paisagem que vê com uma cópia melhorada da Terra. Era semelhante à Terra, mas muito melhor. Lísias esclarece sobre a mãe de André Luís e sobre o quanto ela o tem ajudado dia e noite. Como sabemos, é a mãe que interfere junto de Clarencio para que ele seja retirado do umbral. Lísias explica-lhe aqui toda essa situação. Ele diz-lhe que a sua mãe tem ajudado dia e noite, desde a crise que antecipou a sua vinda, ou seja, desde a crise que ele teve enquanto encarnado, que levou ao desencarne. Acerca do ambiente que o rodeava, ele via que tudo era cheio de cores harmónicas, de substâncias mais delicadas, e todo o solo era forrado a vegetação. Estava numa dimensão diferente. André Luís traz novos detalhes sobre o nosso lar. Grandes árvores que ele via, pomares fartos e jardins deliciosos, montes coroados de luz, departamento cultivado com esmero e nenhum edifício sem flores na entrada, casinhas encantadoras cercadas por muros de era onde rosas diferentes abrochavam. Este é o ambiente que André Luís encontra no nosso lar. O capítulo 8 traz-nos a organização dos serviços do nosso lar. Novos esclarecimentos sobre o nosso lar são trazidos, mostrando a sua divisão em ministérios e apresentando a história da criação do nosso lar por espíritos portugueses desencarnados no Brasil no século XVI. A colónia é essencialmente de trabalho e realização e divide-se, segundo nos é transmitido naquele capítulo, divide-se em 6 ministérios, orientados cada qual por 12 ministros. Clarencio era um desses ministros. Os serviços mais grosseiros localizam-se no Ministério da Regeneração, os mais sublimes no da União Divina. Aproximam-se das esferas terrestres o Ministério da Regeneração, o Ministério do Auxílio, o Ministério da Comunicação e o Ministério do Esclarecimento, enquanto que ligam ao plano superior o Ministério da Elevação e o Ministério da União Divina. André fica sabendo sobre como é a alimentação em nosso lar. Isto passa-se no capítulo 9. E também recebe o relato do episódio em que alterações de hábitos alimentares foram introduzidos pelo governador e dos protestos que estas geraram até serem aceitos.
preciosas informações quanto ao abastecimento alimentar. Sabe-se que em nosso lar tinham havido demandas no passado. Após a alimentação passou a ser por inalação de princípios vitais da atmosfera e água misturada a elementos solares, elétricos e magnéticos. Só entre os mais necessitados é que há alimentos que lembram os da Terra. Nas esferas mais baixas, de facto, é que encontramos uma situação semelhante à da Terra, em que a alimentação é todo parecida, mas melhorada, obviamente. Enquanto que nos estádios mais superiores, a alimentação é feita por inalação do ar, de água, misturada com elementos solares, elétricos e magnéticos. Tudo isto contribui para a cura dos nossos corpos. E chegados ao capítulo 10º, que é o capítulo que vamos começar hoje a ler, e podemos, no Bosque das Águas. Sabemos que no capítulo passado André tomou conhecimento de novos métodos de alimentação da colónia, após 30 anos de tentativas em que o governador, enfim, consegue implantar a alimentação estritamente necessária. No capítulo de hoje, André vai fazer um lindo passeio. Percebendo o interesse de André pelos processos de alimentação, Lísias faz um convite. Vamos ao grande reservatório da colónia. Lá vai ver coisas interessantes. Vai ver que a água é quase tudo no estágio de transição em que estamos. Muito curioso, André não pensa duas vezes para acompanhar o enfermeiro. Quando chegam a um largo, canto da praça, o bondoso amigo disse: vamos esperar pelo aerobus. Mal se recuperava da surpresa quando surgiu um grande veículo com vários passageiros, suspenso no ar a uns 5 metros do chão, descendo até onde estavam como se fosse um elevador terreno. André percebeu que não era algo conhecido na Terra. Feito de material muito flexível, era muito comprido, parecendo ligado a fios invisíveis, considerando a grande quantidade de antenas que havia no teto. Veio aqui encontrar um meio de locomoção, um meio de transporte totalmente diferente dos que existem na Terra. Mas não nos custa nada perceber que o nosso lar tenha um meio de transporte como este. Mais tarde, André confirmou as suas suposições, visitando as grandes oficinas do Serviço de Trânsito e Transportes. Lísias não dava chance para perguntas. Devidamente acomodados no compartimento confortável, seguiram em silêncio. André sentia-se um pouco acanhado, como alguém que está deslocado entre desconhecidos. A velocidade era tanta que não era possível ver bem os detalhes das construções que se seguiam no caminho. A distância não era pequena, porque levou 40 minutos com paradas a cada 3 km, para que Lísias, rindo calmamente, sinalizasse que era hora de descer. André estava deslumbrado com a beleza do lugar. O bosque florescente dava à brisa fresca um perfume encantador. Tudo se mostrava numa variedade imensa de cores e luzes suaves. Entre margens floradas de relva viçosa, enfeitada de flores azuis, deslizava um grande rio. A água corria tranquilamente, mas era tão cristalina que parecia tingida de azul celeste, tamanha a perfeição com que refletia o céu. Estradas largas cortavam a paisagem verde. Grandes árvores, plantadas a espaços regulares, ofereciam sombra convidativa, como se fossem deliciosos oásis sob a claridade gostosa do sol. Bancos de formatos incríveis convidavam para descansar. Percebendo quanto André estava deslumbrado, Lísias explicou: estamos no Bosque das Águas. Temos aqui uma das mais belas regiões da colónia. Trata-se de um dos locais de passeio predileto dos apaixonados, que aqui vêm fixar os mais lindos compromissos de amor e fidelidade para as experiências físicas. O que ele dizia dava motivo para vários questionamentos interessantes, mas Lísias não dava oportunidade para isso. Apontava um edifício enorme e explicou: ali é o grande reservatório da colónia. Toda a água do Rio Azul que vemos ali é absorvida em caixas imensas de distribuição. Daqui saem todas as águas que abastecem todas as atividades na colónia. Em seguida, reúnem-se novamente logo depois dos serviços de regeneração e voltam para o rio, que segue o seu curso normal
em direção ao grande oceano de substâncias invisíveis da Terra. Percebendo as dúvidas íntimas de André, acrescentou: isso mesmo, aqui a água tem outra densidade, muito mais subtil, pura, quase fluídica. Notando as construções magníficas logo à frente, André pergunta: que ministério está encarregado do serviço de distribuição? Imagine, explicou Lísias, que este é um dos poucos serviços materiais de que se ocupa o Ministério da União Divina. Como é que é? Perguntou André sem entender muito bem. E o enfermeiro sorriu e explicou com prazer. Na Terra, quase ninguém se interessa seriamente em saber a importância da água. Em nosso lar, entretanto, os conhecimentos são outros. Nos meios religiosos do planeta, ensinam que Deus criou as águas. Ora, é lógico que todo o serviço que se cria precisa de alguém com energia para ser mantido apropriadamente. Nesta cidade espiritual, aprendemos a agradecer a Deus e aos seus divinos colaboradores por esta dádiva. Conhecendo-a melhor, sabemos que a água é poderoso veículo para fluidos de todo o tipo. E aqui ela é usada principalmente como alimento e remédio. No Ministério do Auxílio há departamentos totalmente especializados na manipulação da água pura, com certos princípios captados da luz do sol e com um magnetismo espiritual. Na maioria das regiões da Grande Colónia, é nisso que se baseia o sistema de alimentação. Perdão. Os ministros da União Divina são os espíritos de maior elevação entre nós e, por isso, cabe a eles a magnetização geral das águas do Rio Azul, para que sirvam a todos os habitantes do nosso lar com absoluta pureza. Eles fazem o serviço inicial de limpeza e os outros institutos realizam os trabalhos específicos, colocando substâncias alimentares e curativas. Quando os vários fluxos se reúnem novamente num ponto mais distante, do lado oposto a este bosque, o rio sai da nossa área, levando consigo nossas qualidades espirituais. André estava encantado com as explicações. No planeta, disse ele, jamais me explicaram algo assim. Pois é, meu amigo. O homem está desatento há muito tempo, continuou Lísias. O mar dá equilíbrio à sua casa planetária. A água lhe dá o corpo físico. A chuva lhe dá o pão. O rio lhe permite organizar as cidades. E a presença da água lhe permite ter família e trabalho. Entretanto, ele sempre se acha o absoluto senhor do mundo, esquecendo que é filho de Deus antes de mais nada. Apesar disso, no futuro, os homens imitarão os nossos serviços, destacando a importância dessa dádiva divina. Então, todos compreenderão que a água, como fluido criador, absorve de cada casa as características mentais dos moradores. No mundo, André, a água não só carrega os resíduos do corpo, como também as emanações mentais de todos os encarnados. Torna-se prejudicial nas mãos de pessoas más e útil nas mãos de pessoas boas. E quando em movimento de sua corrente não só espalha bênçãos de vida, como também se transforma em veículo de Deus, absorvendo tristezas, ódios e ansiedades humanas, lavando a casa material dos homens e purificando sua atmosfera interior. Lísias se calou em atitude de respeito, enquanto André olhava fixamente a corrente tranquila que despertava elevados pensamentos. Neste capítulo que termina aqui, vimos um impressionante relato sobre o aerobus, o veículo aéreo usado pelos espíritos para se locomover em nosso lar, e o relato sobre a visita que André faz ao reservatório da água da colónia espiritual. Com isso, ele tem a oportunidade de esclarecer-se sobre a importância da água em diferentes planos. Aqui também nos é ensinado que a água, a fluidificada, tem características especiais, que são também, tal como a água do nosso lar, curadoras, tem características curadoras e úteis para o corpo humano. Com base nisto, fui procurar na net um estudo do senhor Masaru Emoto, um homem que nasceu no Japão, em Yokohama, e que é um cientista japonês que executou experiências com água submetendo ao pensamento humano.
Segundo ele, as palavras ou pensamentos fazem com que as moléculas de água se comportem de formas diferentes. Ou seja, temos aqui fotografada a molécula da água que foi sujeita a um discurso gravado, claro, um discurso gravado de Hitler. Tem esta formação assim horrível. Não é? Aqui, submetendo às palavras de ódio e de amor, vemos como os cristais da água tomam formação diferente. Aquele sujeito a palavras de ódio e este sujeito a palavras de amor, como é totalmente diferente uma da outra. As moléculas de água também fotografadas de acordo com aquela que é uma sinfonia... Aquela que é uma sinfonia sujeita a uma sinfonia de Mozart, esta à canção de John Lennon, Imagine, esta à palavra amor, e aqui esta água que foi cristalizada e foi fotografada antes de uma prece. Antes de uma prece. A mesma água depois de feita a prece. Aparece aqui completamente diferente. Assim como temos ali a água sujeita a palavras de paz, de obrigado, de agradecimento, ou então esta mais violenta, não é? Que ameaças de morte. São fotografias que o Sr. Emoto fotografou da água a que estava sujeito. Aqui, a água retirada da fonte de Lourdes, que tem este aspecto, e, concluindo o capítulo 10, em resumo, pode dizer-se que no Bosque das Águas existe um imenso universo de água que abastece todas as atividades da cidade. Ele possui um fluxo como o de um rio que passa pela cidade e se dirige rumo ao grande oceano de substância invisível para a Terra. Neste bosque, reúnem-se também todos os seres que planeiam a reencarnação como companheiros de jornada. É aqui que eles vêm discutir a sua vinda. A descrição deste local, bem como a de outros locais espirituais, levaria demasiado tempo e a nossa finalidade é apenas despertar a atenção para estas realidades tão lindas como é a da existência de cidades espirituais. Cada cidade que existe em torno do planeta, por terem sido criadas há muito tempo, possui o estilo antigo. Os prédios são de paredes claras e clássicas e as preferências recaem dos modelos gregos, romanos e egípcios, com extensas avenidas. Muitos lagos, planícies coloridas, muitos pássaros e frutas, mas nem todos os seres com algum esclarecimento ou desencarnarem na Terra vão para estas colónias. Muitas vão para outros planetas. Como dizia Jesus, há muitas moradas na casa do meu Pai. Obrigado pela vossa atenção.